Fala minha amiga, fala meu amigo do mercado financeiro, diretamente do Espaço XP, aqui em Recife. Espetacular, hein? Espetacular é o mínimo. E a nossa série continua, desbravando o mercado financeiro. E agora nós vamos falar de grandes fortunas, de ticket alto. E eu tô aqui com o Thiago Andrade, que faz parte do primeiro escritório do Nordeste. Do primeiro escritório, olha só, hein? O primeiro escritório do Nordeste, Athena Investimentos. E a gente vai falar de cliente com ticket alto, grandes fortunas, alta renda. Alta renda, hein? Você vai chegar lá. É inevitável, né, Thiago? Obrigado, querido. Obrigado pela presença. Obrigado, Alexandre. Prazer estar aqui falando com vocês. Ele tem que chegar lá, só que não é da noite pro dia. Um cliente alta renda é um cliente com uma visão de mundo diferente dos outros, é um cliente com muito mais necessidades que devem ser sanadas. Perfeito. Não é um cliente que tem um patrimônio de R$1 milhão, de R$500 mil, que tem 5, 10 mil reais para investir todo mês. Aqui o jogo muda. Muda muito, Alexandre. Eu acho que é muito importante que o assessor ele tenha a capacidade de captar esses clientes. Ele pode até começar com um segmento um pouco mais, com tickets médios menores, mas para ele ter uma sustentabilidade na profissão, ele tem que ser capaz de atingir esses clientes de 300, 500, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. E para isso, é fundamental que não seja só o relacionamento. Ele precisa entregar serviço. Ele precisa entregar qualidade de atendimento para o cliente. E isso, eu acho que diferencia o bom assessor do assessor tradicional, o assessor que foca somente na carteira de investimento, o fazedor de carteira que a gente brinca lá no escritório. Ele é um assessor que, na minha visão, em algum momento, talvez não no próximo ano, em 5 anos, ele vai ser trocado. Vai ser trocado. Então a gente precisa dar um serviço muito mais amplo. E eu acho que é assim que a gente consegue captar clientes de tickets maiores. A gente repete isso nos nossos treinamentos, no Melver Pro, no MBA em assessoria. Hoje, todas as casas estão disputando esse tipo de cliente. E todas as casas também estão disputando todos os clientes. Não é o fazedor de carteira que vai fazer a diferença. A diferença está em um serviço de 360 graus. Planejamento e gestão financeira, sucessório, fiscal, risco, aposentadoria. E esse cliente de alta renda, ele precisa de tudo isso. Ele não tem que se preocupar com isso, ele não tem que procurar outras pessoas para fazer isso, porque o assessor vai fazer tudo isso, não é? Perfeito. Ele tem que entender o que é que vai afetar verdadeiramente a vida financeira do cliente. Alexandre, eu acho que o assessor, se ele é extremamente focado no cliente, no sucesso financeiro da vida do cliente, ele vai conseguir captar com confiança o cliente. Ele vai conseguir recomendações e ele vai conseguir aumentar seu ticket médio. Então, para ele conseguir tudo isso, ele tem que entender de vários temas. Ele tem que abrir o leque do seu conhecimento para poder atender o cliente de várias maneiras. Então, poxa, será que o cliente ele sabe o que é que ele tem que fazer para atingir o objetivo dele, né? Porque toda vez a gente conversa, qual é o objetivo do cliente? Aí o cliente fala, poxa, eu quero viver de renda. Tu calculou para ele quanto é que ele tem que aportar por mês para conseguir atingir aquele objetivo? É o mínimo, né? É o mínimo, cara. Porque assim, quando você faz esse tipo de coisa, você começa a se desvincular daquele atendimento baseado na rentabilidade. Veja só, hoje a gente tem um leque bem grande de clientes, muitos deles médicos. Hoje a gente atende mais de 1.500 médicos aqui em Recife. E, cara... 1.500 médicos só aqui? Só em Recife, com contas abertas, nem todos ativos, mas são 1.500 médicos em Recife. E o grande ponto que eu levo com meus clientes é, quando a gente vai para a reunião, o cliente eu não tenho que dar explicação para ele quanto foi a rentabilidade. E sim, ele tem que me dar explicação porque ele não aportou aquele combinado que a gente fez para conseguir atingir a liberdade financeira dele. Então a gente combinou no começo, na primeira reunião, que, poxa, ele tem que aportar 5 mil, 2 mil, 10 mil por mês. No final do ano, ele aportou metade que isso. Ele me deve explicação porque no final, ele não vai atingir a liberdade financeira que a gente combinou. Então o jogo se inverte, a gente está ajudando verdadeiramente o cliente a atingir o objetivo dele e a gente não tem mais aquele
aquela prisão no CDI, na carteira do cara. Óbvio, a gente tem que entregar um bom rendimento, senão o cara sai, óbvio. Mas a gente consegue atender ele de uma maneira muito mais ampla e, eventualmente, um ano ruim, um mês ruim que passe, não vai ser isso que vai quebrar todo o planejamento que a gente criou da vida dele. E como você bem falou, não só de investimentos. Então, a gente atua muito com várias etapas de vida. Talvez no começo, um médico, vamos dar de exemplo, cara, no começo ele saiu da residência, ele vai querer comprar a casa, o imóvel dele. Então a gente tem que planejar isso. Vamos financiar? Vamos fazer um consórcio ou vamos comprar à vista? Qual é a melhor dessas 3 opções? Verdadeiramente a melhor para o cliente. Então é importante que se calcule tudo isso. Lá no escritório a gente tem um mecanismo para calcular em cada situação o que faz mais sentido financeiramente e, muito importante, psicologicamente para o cliente. Porque nem toda decisão vai ser só na matemática. Vai ter cliente que vai ter um desejo de algum tipo de experiência, produto, e a gente vai guiá-lo para isso. Então, a vida financeira do cliente ele não é só a parte de investimento. Então, tem a parte de dívida, tem a parte de proteção. Eu brinco, poxa, será que faz sentido a gente ficar falando de carteira de investimento com o cliente quando ele começa que ele não tem uma boa reserva de emergência, ele não tem um bom plano de saúde, ele não tem um seguro para garantir caso ele não trabalhe. Poxa, um médico, novamente, para dar exemplo, se ele passar 3 meses com o braço quebrado, cara, não importa se tem CDI para baixo, para cima. Então, a gente tem que entender tudo isso, resolver esses problemas para depois focar na sua carteira. E dessa forma, Alexandre, tu consegue, mesmo começando, criar uma carteira muito financeiramente sustentável para você, porque você vai estar trabalhando vários tipos de produtos, não só a carteira de investimento. Pensando em 360 graus, um cliente de alta renda, você assessor, você tem tarefas além do que você já faz. Embora você possa fazer isso para qualquer cliente. Esse cliente de alta renda, ele demanda que você estude a declaração de imposto de renda dele. Por quê? Porque vai envolver previdência, vai envolver o plano fiscal. Então, a régua começa a subir. Ah, mas quem faz isso é planejador financeiro. Você não é planejador financeiro, você é assessor. Mas realizar esse planejamento aqui que a gente está dizendo, não há nenhuma vedação. O que você não pode é se apresentar como planejador. Perfeito. Você não é. Agora, fazer o planejamento financeiro do cliente não é um monopólio de um CFP. Se você tirar o selo CFP, maravilhoso. Mas não é um monopólio dele. Você vai assessorar o cliente em todas as frentes. E aí começa de pegar todos os dados, questionários, conversar com o cliente, conversar com a esposa, com o cônjuge e ir montando para descobrir essa necessidade. É um processo bem diferente da assessoria comum. E não vai ser em 2, 3 meses que o assessor que você está começando vai chegar. Mas uma hora o primeiro vai entrar. Porque o primeiro é o mais difícil. Esse primeiro, se for feito um trabalho de excelência, ele vai indicar. Porque ele confiou em você. Quem tem dinheiro tem que ter confiança. Ele confiando em você, ele vai conseguir, ele vai ter a coragem de te recomendar para os outros. E assim multiplica, não é assim que funciona? Perfeito, Alexandre. Lá no escritório, se você me permitir, eu vou discordar só em um ponto. Lá no escritório, como a gente começou lá em 2009, então o mais antigo escritório do Nordeste, a gente tem uma experiência muito grande em formar esses, entre aspas, os planejadores, os assessores com um leque de atuação um pouco maior. E por ser um escritório hoje que a gente se dedica muito na formação de pessoas vindo do mercado, né, vindo de transição de carreira, a gente tem uma metodologia de treinar as pessoas. Em 2, 3 meses a gente consegue formar um bom assessor de investimento. É mesmo? Porque a gente tem um processo muito claro de, primeiro, alinhamento técnico, aí com todas as formações da Melver, da própria XP e do escritório, sobre todos os produtos que a gente atua. A gente passa um mês focando só em treinamento comercial de teatro. Então são reuniões diárias para encenação da primeira reunião, segunda reunião, planejamentos financeiros, tudo teatro inicialmente. Depois mais um mês, o assessor ele vai marcar todas as reuniões no nosso processo comercial. Ele entrega uma lista de possíveis prospects e ele vai marcar as reuniões e vai ser acompanhado por um sócio sênior. Então, hoje a gente tem uma equipe com 7 sócios sêniores que vão acompanhando essas reuniões
e vão fazendo a reunião pro assessor, até chegar um momento que ele vai começar a se sentir tranquilo de fazer as reuniões. Então, em 3 meses, Alexandre, a gente tem um assessor muito bem formado, a gente tem experiência. As últimas pessoas que entraram foram 2 últimas pessoas que entraram, uma conseguiu uma carteira de 40 milhões em pouco mais de 12 meses, e o outro com carteira de 90 milhões, batendo agora 16 meses de carteira. Por quê? Porque conseguimos criar esse mindset, essa mentalidade de atender de um leque mais amplo. Esse assessor que recentemente entrou, está aí com uns 16 meses de casa, ele captou um cliente de 15 milhões de reais vindo de uma consultoria. O cliente saiu de uma consultoria para entrar no agente autônomo, um movimento talvez até inverso do que a gente vem vendo aí, por conta desse leque de atuação e, obviamente, o apoio de todo o escritório. Então, o treinamento de vocês, para aquele que acabou de passar na Ancor, em 3 meses, é bem provável que você já consiga formar um assessor de alta renda. 90 dias, ele vai conseguir estar falando sobre planejamento financeiro, sobre holding imobiliária, sobre planejamento sucessório. Obviamente, ele precisa se dedicar muito, ele precisa ter muito sangue no olho. Então, se você me perguntar assim, o que é que você procura num novo assessor para a Athena, é muita vontade de crescer e aprender. E muito foco no cliente, porque se você não tiver verdadeiramente a vontade de ajudar o cliente, você não vai conseguir abrir todos esse leque. Mas a gente consegue sim, em 90 dias, estar muito bem estruturado. E óbvio, né, Alexandre? Aqui a gente não é advogado, eu não vou fazer uma holding imobiliária para o meu cliente. Isso que eu ia perguntar. Eu vou entender a situação do cliente, estruturar possíveis caminhos que eles vão seguir, e aí a gente vai puxar ou parcerias próprias do escritório para poder atuar junto com o cliente, ou até com o próprio advogado do cliente, formar esse tipo de soluções. Mas todo o leque você aprende dentro do escritório. Então, a gente tem até próprios sistemas, a gente tem um sistema proprietário de planejamento financeiro, onde o meu assessor senta com o cliente, são 19 ou 20 perguntas complexas, tá? Assim, a gente pergunta qual é o regime de casamento do cliente, a gente pergunta se ele tem filhos fora do casamento, a gente pergunta quanto ele ganha, quanto ele gasta, no detalhe. Então a gente vai muito profundamente na vida do cliente. Uma vez que o meu assessor imputa isso no sistema, automaticamente já é gerado um planejamento financeiro, obviamente a ser ajustado pelo assessor, o ajuste fino. Então já está muito na mão o assessor que entra, tem todo esse banho de loja, o sistema está pronto, é só ele começar a realmente atuar. Não, aí é diferente. Por que foi tocado no assunto de advogado e de contador, né? Uhum. Porque, obviamente, o assessor não pode advogar, né? Ele não pode advogar, mesmo ele sendo advogado, ele não pode advogar para um cliente, que é um baita conflito de interesse, ele também não pode ser contador. E o escritório e o assessor, ele não tem a obrigação nenhuma de fazer contabilidade, de fazer do trâmite jurídico, porque o escritório ou tem parceiros ou pode usar até mesmo o advogado do próprio cliente. E isso, a gente realmente, no intuito de ajudar o cliente, Alexandre, a gente entende que toda a profissão tem seus vieses, tá? Então, quando a gente senta com um cliente e fala, cara, talvez pro teu processo sucessório inteiro, tu só precise fazer um testamento. Obviamente, você tem que entender sobre tudo isso. A gente vai sentar com o advogado e vai dizer, poxa, que tal fazer um testamento? E ele vai dar os argumentos positivos e negativos. Naturalmente, ele vai ter um viés de querer fazer uma complexidade um pouco maior, até para ganhar lá o comissionamento do advogado. E a gente vai ser o braço do cliente em tentar realmente trazer o que é necessário para ele. Note, se o assessor se a gente entende que o cliente precisa fazer uma holding imobiliária, a gente sugere aqui que vai ser incorporado alguns imóveis e ele leva isso pro advogado. E já chegou vários casos do advogado, não, vamos fazer agora um trust lá fora, vamos incorporar esses imóveis na Bahamas. Cara, será que precisa de tudo isso? Então, a gente vai tentar blindar o cliente de certos exageros que podem ter no mercado. Então, esse é o nosso papel. Note, a XP, né, eu tô na XP desde 2010. Quando começou, a gente era muito uma cópia da Charles Schwab, que tem os seus financial advisors. O financial advisor lá fora é literalmente o braço direito de todas as decisões financeiras do nosso cliente. A pergunta que eu faço para cada assessor é, será que você está se preparando para isso ou você está se preparando para simplesmente fazer uma carteira de investimento? Se você está querendo se preparar para ser o braço direito da tomada de decisão do seu cliente, você primeiro tem que estar muito alinhado com ele, e segundo, você tem que estar preparado para falar sobre vários temas, senão ele vai procurar quem consiga falar com ele sobre isso. Então o Financial Advisor nos Estados Unidos, ele
é mais ou menos esse planejador financeiro hoje. Ele toca em vários aspectos da vida financeira do cliente, naturalmente, nunca atuando de forma jurídica, porque ele não pode, o contador, mas entendendo toda essa situação e ajudando o cliente a tomar uma melhor decisão para a vida financeira dele. Novamente, o que é mais importante para a vida financeira de um cliente? Ele ganhar 5% a mais de CDI em determinado ano, 5% a mais, 10% a mais, ou ele ter um bom planejamento sucessório para evitar um ITCMD na sucessão, Sim. que hoje está em 8%, vai aumentar. Então, assim, isso muda a vida financeira de um cliente. Infelizmente, a gente já fez vários processos sucessórios lá no escritório e que realmente a gente vê o impacto financeiro que pode causar se não houvesse. Então, se pergunte, será que o que a gente está fazendo realmente muda a vida financeira do cliente? Ou será que a gente podia fazer um pouquinho mais para conseguir isso? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. O que a gente está falando aqui, tirando a parte de investimento, é o seguinte: pesquisa sobre como vai ser a sucessão do patrimônio desse cliente de alta renda, como é que ele vai passar o bastão, aspectos sobre reduzir a carga tributária desse cliente seguindo a legislação, previdência para ele, para os filhos, seguros para ele, para os filhos e para a própria empresa, porque esses dias um assessor colega nosso teve uma bucha gigantesca, uma empresa que ele trabalhava, que um dos sócios morreu e ficou um imbróglio, e ele conseguiu resolver isso depois com um seguro, por exemplo. Então, fora, isso a gente não está falando nem da parte de investimento, a gente está falando desses quatro eixos para entregar um serviço extremamente personalizado. Perfeito. E eu diria até que tem um ponto anterior a tudo isso, que é o planejamento financeiro. Então, aonde é que o cliente está e aonde é que ele quer chegar? Porque uma vez que você cria esse planejamento, até a própria alocação de recurso, ela vai ser um derivado de tudo isso que a gente falou. Então, note, se eu sento com um cliente e entendo toda a vida financeira dele, eu consigo determinar que talvez esse cliente não precisa tomar risco na carteira, porque, de acordo com o planejamento e a capacidade de poupança dele, ele vai atingir aquele objetivo dele sem necessidade de tomar muito risco. Ou talvez não. Ou talvez a gente precisa tomar um pouco de risco para conseguir atingir aquele objetivo. Ou talvez, como acontece muito, o cliente precisa ter uma liquidez mensal para poder fazer determinadas retiradas. E aí, talvez ativos com fluxo mensal faça sentido. Então, a carteira, Alexandre, ela não pode ser só uma derivada do cenário econômico, dos asset allocations dos escritórios, e sim da derivada da necessidade real de um planejamento de vida do cliente. Eu enfim, participo de muitas rodadas de conversa e vejo que muitos dos perfis, os objetivos que são criados por clientes são baseados numa pergunta assim: qual é o teu objetivo? É comprar um apartamento no final do ano. Não é só isso. Cara, ele tem um objetivo de vida. A pessoa tem que... Quando você quer ter filho? Porque quando você tiver filho, você talvez tenha uma redução de receita se a pessoa é autônoma. Pô, que legal. E você vai ter um aumento. Então, tudo isso são perguntas importantíssimas a ser feitas que vão, no final, dar uma carteira de investimento mais adequada para o nosso cliente. Duas coisas me chamaram a atenção aqui na conversa. Você falou que vocês têm 1.500 contas de médico. É um absurdo. De grande mesmo. E o fato de vocês formarem um assessor de alta renda em 3 meses. Isso. Agora é o seguinte, falando de Athena, estão em expansão? Estão crescendo? Estão contratando? Estamos em expansão. Hoje eu tenho o cargo de gestor do escritório e assumi também o chapéu da parte de expansão, dado a importância que a gente entende do momento da empresa e a formação de novos assessores. Então a gente está em expansão, a gente quer crescer. Hoje a gente atua especificamente aqui em Pernambuco, em Recife e interior. A gente tem pretensão de expansão, mas dado todo o nosso trabalho um pouco mais minucioso, tanto com assessores quanto com o cliente, a gente está focando aqui em Pernambuco. Então, se você é de Pernambuco e você tem intenção de trabalhar com um segmento de alta renda, com assessoria muito mais voltada para as necessidades do cliente, de um leque muito mais amplo, estamos aí à disposição para conversar e entender se você verdadeiramente tem essa capacidade de chegar nesse objetivo que, com muita garra, com muita força de vontade, eu falo, quando eu comecei lá em 2009, era outro cenário, Alexandre, assim, era outro mercado, e tem gente que fala, era mais fácil porque tinha menos concorrência. Cara, era muito mais difícil, porque eu lembro, um dos poucos clientes que eu captei lá atrás, eu falava, cara, fica tranquilo, a XP é muito sólida. A XP tem 1 bilhão sob custódia. Cara, na época a XP tinha 1 bi. 1 bi. Hoje o meu escritório tem o dobro disso, quase o triplo. Que coisa. Então, na época, era bem difícil. O que é que fez dar certo?
muito foco no cliente e muita garra, cara. É querer dar certo. É uma automotivação, é você ir procurar os clientes, é você não ter aquela, deu errado, bota a culpa na corretora, bota a culpa no escritório. Cara, focando no cliente e trabalhando é questão de tempo. Pode não dar certo agora nesse mês. Mês que vem talvez não, mas no longo prazo você consegue sim os resultados. Espetacular, pessoal. Olha, eu conversei com o Thiago Andrade, do escritório mais antigo do Nordeste, 1.500 contas de médico, formando assessores, voando em um prazo assim. Fiquei surpreso com isso, hein? Eu trabalharia lá, hein? Obrigado. Eu vou abrir uma filial, hein? Se quiser, Vou abrir uma filial. quiser, a gente assina o contrato agora. Opa! Meus amigos, entenderam como é que funciona o universo de alta renda? Viram como a banda toca? É o cliente em primeiro lugar? Sempre. Mas aqui, 360 graus da vida do cliente, não só na parte de investimentos e em todas as vertentes. Seguro, previdência, sucessório fiscal. Thiago, querido, obrigado pela presença. E você já sabe, né? Vem comigo, vem com a Bel, velho.